Boa noite, pessoal. Meu nome é Karina, sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Campinas. Hoje quem vai ser o nosso anfitrião aqui é o Dr. Éder, né? Logicamente, além do pessoal da OAB sempre nos apoiando. Então, eu agradeço imensamente a presença de todos, não vou me enrolar, não vou me estender. Já passo a palavra ao Dr. Éder, que é membro da comissão, também aqui de Campinas, para as devidas apresentações do Dr. Veronese. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, doutores, doutoras? Como vai? Boa noite, né? Sou Éder Torres de Sone, membro da Comissão de Direitos Sociais, da qual a doutora Karina é presidente. Hoje quem nos vai falar aqui é o doutor Ronaldo Veronese. Ele é fisioterapeuta, ele é especialista em fisioterapia do trabalho e especialista em psicologia comportamental e do trabalho da Unigran, mestre em Ciências da Saúde pela UNB, doutor em Ciências Biomédicas pela IUNIR, validado pela Unian como doutor em Biotecnologia e Inovação em Saúde, fellow em Ergonomia na Universidade de Lisboa, investidor parceiro da ErgoUX da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, autor de 7 livros na área de perícia, ergonomia, perito judicial desde 1999. Antes de qualquer coisa, o Dr. Ronaldo Veronese é um ícone aqui no Brasil. Foi o primeiro perito fisioterapeuta a entrar, a desmembrar a área aí do direito, a área forense, da qual muitos advogados às vezes nem sabem que existe a perícia fisioterapêutica, a diferença de perícia médica para perícia fisioterapêutica. E através disso, eu como fisioterapeuta há 20 anos, me espelho no Dr. Ronaldo Veronese. A partir dele foi o momento que eu decidi fazer direito. Portanto, para mim, hoje é uma realização estar nesse evento junto com o Dr. Ronaldo Veronese. É ímpar isso para mim. E vou passar a palavra para o Dr. Ronaldo Veronese, não vou nem me estender também muito aqui, para que ele possa explicar para vocês aí dividir conosco um pouco do conhecimento dele, né, e da história dele dentro das perícias fisioterapêuticas, os laudos de capacidade funcional que nossos fisioterapeutas temos competência para fazer aí na área. Um abraço, seja bem-vindo, Dr. Ronaldo Veronese. Doutor Éder Torres, muito obrigado. Inicialmente, obrigado pelo convite. Agradeço a doutora Karina, doutor Daniel, toda a OAB Campinas, por essa oportunidade, para que possamos falar um pouquinho para todos sobre a perícia fisioterapêutica. Eu vou fazer uma apresentação para você. Essa estará disponível para aqueles que desejam. Basta entrar em contato com a comissão de eventos da OAB, que a gente vai disponibilizar toda a apresentação. E no final, estaremos à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Tá? Vou compartilhar aqui, então, para a gente ser bem objetivo, dinâmico, e ao mesmo tempo termos algo mais interativo, até porque nesse momento dessas novas tecnologias nós precisamos realmente ter instrumentações que nos trazem esse dinamismo, né? Então, o evento de hoje é um evento da OAB terceira subsecção, que é de Campinas, a importância da instrumentação científica da perícia fisioterapêutica. O Dr. Éder Torres Gessoni, que é um grande parceiro, militante da fisioterapia, do direito e também um amigo pessoal. Bom, ele já fez minha apresentação, não vou aqui entrar nesse slide. Esse primeiro slide mostra a resolução 233 do CNJ, que diz bem claramente que os tribunais brasileiros vão instituir, por meio do CPTEC, o gerenciamento para a escolha dos profissionais mediante os termos do artigo 156 do Código de Processo Civil. Então, eu trouxe a raiz de todo o conceito jurídico para a gente entender onde que o fisioterapeuta está incluso nesse processo. E aí, o que diz esse artigo 156 do Código de Processo Civil? Que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. E os peritos serão nomeados dentre os profissionais legalmente habilitados, como diz esse parágrafo 1º.
E os profissionais habilitados, como bem deixa claro o artigo 156, são os profissionais de nível superior. E a fisioterapia é uma profissão de nível superior, devidamente regulamentada pelo Decreto-Lei 938, de 13 de outubro de 1969. Então, vamos conhecer um pouquinho da fisioterapia? O que é o diagnóstico fisioterapêutico? O diagnóstico fisioterapêutico, segundo a resolução COFIT 80, de 9 de maio de 1987, diz claramente que é competência dos fisioterapeutas elaborar o diagnóstico, que é a avaliação físico-funcional. Então, o diagnóstico fisioterapêutico é o diagnóstico da funcionalidade humana através de uma avaliação física. Ainda conhecendo um pouco da fisioterapia, o que diz claramente a resolução do Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Superior, que é o CNE-CS número 4, sobre a fisioterapia. Diz que o fisioterapeuta identifica e reconhece a fisioterapia como aquele profissional que tem como objeto de estudo o movimento humano em todas as suas formas e expressão. Dessa forma, fica claro que o fisioterapeuta ele é especialista no movimento humano, em todas as formas, expressão e potencialidade. Isso porque nós trazemos no nosso currículo bases como cinesiologia, logia, estudo, cinésio do movimento, estudo do movimento, patologia, estudo das doenças. Então, nós estudamos o movimento, estudamos a doença, biomecânica, estudamos a mecânica humana, estudamos a anatomia, os tecidos humanos, a fisiologia, o funcionamento desses tecidos, a fisiopatogenia, ou seja, o adoecimento processual e, principalmente, a cinesiopatogenia. Cinesiopatogenia são os movimentos que adoecem. De fato, fundamental e importante para que a gente possa atrelar o nexo, como a gente vai falar mais um pouco para frente. Então, o nexo causalidade, ele se faz necessário o conhecimento do movimento que adoece. E isso está na base curricular. Dessa forma, voltando, o fisioterapeuta, por base, ele é um profissional habilitado. Ele é um profissional habilitado porque ele tem a sua habilitação desde a sua graduação prevista, como está aqui muito bem, pelos processos legais. Conhecendo um pouquinho as resoluções que dão subsídio legal à atuação do fisioterapeuta, em 2002, 2003, a resolução 259, que trata da fisioterapia do trabalho. E aqui no inciso 7º, fala bem claramente que o fisioterapeuta pode elaborar relatórios de análise ergonômica, estabelecer nexo causal para distúrbio cinesiológico funcional e construir parecer técnico especializado em ergonomia. Então, já vem bem claramente esta competência do estabelecimento do nexo. E aí, em 2016, dia 20 de maio de 2016, o COFITO publicou a resolução 466, que compete ao fisioterapeuta, na sua expertise, realizar perícia judicial e assistência técnica em todas as formas da modalidade dessa resolução. E o que trata essa resolução? A atuação do fisioterapeuta como perito e assistente em perícias extrajudiciais, laudos administrativos, laudos funcionais para DPVAT, laudos funcionais para Previdência, laudos de caracterização de deficiência. A própria Secretaria Especial do Trabalho publicou em 2019 uma nota técnica sobre a caracterização da deficiência física para o trabalhador, para a inclusão junto às empresas, e nessa nota técnica deixa claro que o fisioterapeuta é um profissional que pode fazer esse laudo. Então, nós fazemos laudos nas esferas extrajudiciais, que são pareceres para processos administrativos, além, claro, da justiça. E aí nós temos a Justiça do Trabalho, que tem uma grande e ampla atuação do fisioterapeuta a nível nacional, um grande reconhecimento a nível nacional da justiça do profissional fisioterapeuta,
mas também nós atuamos na justiça previdenciária, seja administrativamente, seja judicialmente. Além disso, nós podemos também, como já dito, fazer os processos administrativos, tanto do INSS quanto do DPVAT, tudo embasado nessa resolução 466. Ainda, a Classificação Brasileira de Ocupação, a CBO, deixa bem claro que o fisioterapeuta, em especial o fisioterapeuta do trabalho, no localizador 223660, que está explicitado nessa classificação, que esse profissional tem a competência de estabelecer diagnóstico fisioterapêutico, a competência em estabelecer nexo técnico em diferentes áreas da especialidade do saber, nexo de causa, cinesiológica funcional e ergonomia. Então, a própria Classificação Brasileira de Ocupação do antigo Ministério do Trabalho, ele reconhece que o fisioterapeuta tem essa competência do estabelecimento do nexo. Ainda, nós temos uma grande conquista que, em 2014, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, criou um grande campo de estudo que resultou nas diretrizes sobre prova pericial. E no artigo 1º, já deixa bem claro dentro dessas diretrizes, que diz que em matérias de acidente do trabalho e doenças ocupacionais deverão ser nomeados peritos que atendam às normas legais e éticos profissionais para análise do objeto da prova, tais como médicos, psicólogos, fisioterapeutas, dentre outros, sem prejuízo da nomeação de mais de um profissional, ainda que se trate de perícia complexa. Então, fica bem claro, é uma orientação do próprio Tribunal Superior do Trabalho a nomeação do fisioterapeuta como perito. Dentro dos princípios fundamentais ou dos principais fundamentos jurídicos, a atuação do fisioterapeuta como perito e assistente técnico está embasada na própria Constituição Federal, no artigo 1º, no artigo 7º, no artigo 193, no Código de Processo Civil, na consolidação de leis trabalhistas, no decreto 938, que assegura a profissão do fisioterapeuta, na própria Lei Federal 6.316, que cria o Conselho Federal como uma autarquia federal, regulamentando essa autarquia para toda a regulamentação profissional. E dentro dessa autarquia, as resoluções que dão a base legal de fundamentação de trabalho. Então, dentre elas, a Resolução 80, que fala do diagnóstico fisioterapêutico, a 370, que fala da CIF, o uso da CIF pelo fisioterapeuta, que é de extrema importância, como nós vamos falar, a Resolução 424, que fala do Código de Ética, a 464, que fala de relatórios, atestados e pareceres, a 465, que fala e dispõe da fisioterapia do trabalho, e a 466, que fala da perícia fisioterapêutica. Além da própria NR17, das leis federais 8.212, 8.213, do decreto 3.048, da Previdência Social, e da Ordem de Serviço do INSS. Então, todas essas fundamentações dão bases legais para a nossa atuação. E nós temos conquistado uma série de vitórias, ou de aceitações, ou mesmo de reconhecimento a nível de judiciário. E eu trago aqui para vocês uma jurisprudência do TST, que foi feito este ano. Então, a decisão foi dada da seguinte forma: o primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista ao exame do tema, cerceamento de defesa, nulidade do laudo pericial elaborado por fisioterapeuta, denegou-lhe seguimento, a reclamada interpõe o presente agravo de instrumento. Então, foi uma decisão buscando anular o laudo, porque esse laudo foi feito por um fisioterapeuta. E aí o doutor ministro Maurício Goldin Delgado fez, dia 30 de abril, uma decisão onde negou o provimento, mantendo o fisioterapeuta como o perito daquela ação especificamente. E essa não foi a única decisão favorável que ocorreu agora em abril de 2020.
nós tivemos mais de 16 jurisprudências favoráveis, todas favores sustentando a nomeação do fisioterapeuta como perito, e nenhuma contrária. Também temos jurisprudências favoráveis no TSJ. Além disso, nós temos súmulas consolidando a atuação do fisioterapeuta em alguns estados, como o TRT6, em Pernambuco, que é a súmula 27, no TRT19, em Alagoas, TRT13, em Pernambuco, e o TRT20, em Sergipe, onde todos têm um entendimento que o fisioterapeuta pode elaborar o laudo pericial estabelecendo o nexo e avaliando o dano e a incapacidade do avaliado, do periciando, do periciado. Nós temos que deixar claro para a sociedade a diferença entre perícia médica e perícia fisioterapêutica. Essa tabela foi retirada a fonte da cartilha do COFITO sobre perícia fisioterapêutica. E nesse link vocês têm acesso. Caso também vocês tenham necessidade, vocês vão ter meu contato, pode enviar um e-mail que eu envio a cartilha para vocês. E nessa cartilha traz vários temas, dentre eles a diferença da perícia médica, da perícia fisioterapêutica, que é de extrema importância, pois a sociedade muitas vezes confunde o profissional fisioterapeuta com o profissional médico. Nós não somos profissionais da medicina, nós somos profissionais da saúde. Como o odontólogo, como o psicólogo, como o fonoaudiólogo, são todos profissionais da saúde, não profissionais da área médica. Então, aqui fica bem claro que a perícia médica é quando a controvérsia, a dúvida processual, é a presença ou não da doença. Que isso está claramente de acordo com a Lei 12.842, de 2013, que dá competência do profissional médico a estabelecer esse diagnóstico nosológico. Então, a dúvida é, o indivíduo está ou não doente? A perícia ela tem que ser médica. Agora, a doença já está diagnosticada. A doença não é a dúvida, a doença já está consolidada, já está provada nos autos por vários exames diferentes. Aí entra a perícia fisioterapêutica, para avaliar as seguintes controvérsias: o nexo causal ou com causa entre essa doença já diagnosticada e a atividade laboral que ele desenvolvia. Isso está claramente citado na CBO, como já foi mostrado nos slides anteriores, nas resoluções da fisioterapia, em especial pelo conhecimento da cinesiopatogenia, que adoece, fundamental para o estabelecimento do nexo. Para eu estabelecer o nexo de uma doença com o movimento que ele executava no trabalho, é de fundamental conhecimento da mecânica corporal e desta disciplina, que é uma disciplina exclusiva da fisioterapia. Além do mais, outra controvérsia da capacidade funcional residual que essa doença está causando ao requerente, nós temos o próprio diagnóstico. Ora, o diagnóstico fisioterapêutico é o diagnóstico funcional. É o diagnóstico cinésico-funcional, da funcionalidade humana, como que as estruturas estão funcionando. Isso baseado na nossa resolução. Dessa forma, nós estamos muito convergente ao que diz o artigo 475, que trata, em caso de perícias complexas, abrangendo mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz pode nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Então, é onde nós fazemos toda a orientação. Eu já tive a oportunidade de fazer palestras para vários tribunais, onde então a gente mostra que o fisioterapeuta não vai substituir o médico, até porque nós não podemos substituir outra profissão. Cada profissão detém seus conhecimentos próprios. A medicina tem um papel fundamental no campo pericial, em especial quando a controvérsia é o diagnóstico nosológico. Agora, quando o diagnóstico já está consolidado, que aí traz esse slide, quando a controvérsia é da presença ou não, a perícia é médica. Se o resultado é positivo, vai para a perícia fisioterapêutica, para estabelecer o nexo
jurídico e para avaliar a capacidade funcional. Isso tanto no campo pericial quanto também na assistência técnica. Ou seja, o fisioterapeuta ele pode auxiliar o advogado tanto no nexo jurídico quanto na capacidade funcional, até mesmo antes do processo, ou seja, numa prova antecipada, através de toda a competência e toda a instrumentação técnico-científica, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, trazendo um documento estruturado para que o advogado possa acessar e adentrar ao processo judicial com muito mais consistência. E aí nós temos fundamentações científicas de todo o nosso trabalho, como muito bem diz e orienta hoje o artigo 473 do Código de Processo Civil, que no seu inciso 3º diz que o perito tem que indicar o método utilizado, o perito, o assistente técnico. E aí eu tenho o prazer de apresentar aqui para vocês o método Veronese, que em 2017 foi feita a publicação neste congresso internacional, que é a oitava Conferência Internacional de Ergonomia e Fatores Humanos Aplicados, que aconteceu na cidade de Los Angeles. Então, lá foi feita a primeira publicação e essa publicação veio fazer a validação do método, que está aqui também disponível neste link, que depois eu vou estar mostrando para vocês, aonde vocês podem ter acesso, onde então nós conseguimos validar um método Veronese, que foi, na verdade, fruto do meu doutorado, como um instrumento científico para a prova pericial, a prova jurídica. Aqui está um outro artigo, que foi a análise da confiabilidade e da replicabilidade do protocolo de avaliação de capacidade funcional aplicada à perícia judicial trabalhista. Esse também eu vou estar mostrando para vocês, é um instrumento científico para avaliar a capacidade funcional de uma maneira biopsicossocial, onde traz uma menor chance de erro com uma ciência envolvida atrás disso. Esse é um outro artigo do método Veronese, perícia judicial para fisioterapeuta, que também foi publicado aqui, tudo nesses periódicos que vocês têm acesso nesse site, métodoveronese.com.br/conteúdos. Na hora que você acessar esse site, clicando em conteúdos, você vai ter acesso a vários artigos e também a várias outras lives que explanam a atuação do fisioterapeuta na área pericial, na área de ergonomia. Em 2018, eu publiquei essa obra, que foi fruto do meu doutorado, que é a 3ª edição do livro de perícia judicial para fisioterapeuta. Bom, então esses são os diferenciais, são métodos comprovadamente científicos, métodos que nós conseguimos avaliar processo de simulação ativa do periciando, de extrema importância para uma análise prévia para o advogado, para que a gente possa fazer um feedback antes de ingressar com a ação, para ter certeza que aquele processo ele é válido. A gente utiliza a ferramenta científica para avaliar o nexo, como eu vou estar mostrando daqui para frente, e além do uso da CIF, protocolo científico, para avaliar a capacidade funcional. Então, vamos entender um pouquinho como que se dá esse protocolo científico. Para avaliação do nexo, nós temos e tratamos de forma pormenorizadamente a Instrução Normativa 98 de 2003, que é, inclusive, um dos requisitos das diretrizes do TST, além de a gente utilizar as normas regulamentadoras, em especial a 17, e outras formas complementares, como as ISOs. A ISO 11226, que trata de postura estática e ângulos aceitáveis. A 11228, que é uma família de 3 unidades, onde a 1 fala de levantamento de carga, a 2, transporte de carga, e a 3, de atividade repetitiva. Então, a gente utiliza ISOs para nos nortear de forma científica as condições de trabalho. Então, vamos entender um pouquinho como que seriam elas.
Aqui é um exemplo da 11226. Nós, então, analisamos o ambiente de trabalho, fazemos o chamado cronoanálise, aqui está um exemplo metafórico, né, de um cronômetro, mas nós realmente medimos toda a atividade de trabalho, jogamos em softwares que é possível mensurar a angulação de todo o segmento corporal e, de acordo com o tempo e o ângulo, nós usamos as tabelas dessa ISO para saber se essas condições é segura ou se elas não são seguras. A ISO traz uma conclusão de aceitável ou inaceitável. E isso nos dá parâmetro para dizer que aquela condição ela pode ou não adoecer. É claro que esse é um dos critérios que a gente utiliza para o estabelecimento do nexo. Mas a gente consegue fazer uma análise aprofundada da condição de trabalho. E aí um outro ponto fundamental. O fisioterapeuta, todos os fisioterapeutas, eles vão até o local de trabalho, porque para fazer essa análise, ele tem que ir ao local de trabalho. Ele tem que ir analisar a organização do trabalho, como recomenda as diretrizes do TST. Então, ele vai, analisa a organização do trabalho, analisa quantidade de ciclo para proceder a essa avaliação chamada de cronoanálise. E aí, a partir dessa análise, a partir de aquisição de imagens, seja fotográfica ou por vídeo, nós fazemos essas compilações e análise aprofundada. Como também utilizamos outras ferramentas, como a ISO 1122283, que é uma ferramenta que analisa repetitividade, que ela é chamada índice OCRA, que é muito interessante porque esse índice ele tem um fator multiplicador que foi utilizado através de um estudo epidemiológico, onde ele consegue nos dar uma probabilidade de chance de lesão, fundamental para o processo pericial, para o processo judicial. Então, eu tenho aqui, por exemplo, nesse caso, um percentual matemático de 569% de chance de lesão, ou seja, muito provável que esse indivíduo venha ter lesão, muito provável que ele venha ter lesão devido a esse excesso de risco. Outras ferramentas, como por exemplo a ISO 1122283, que nos traz, é uma ferramenta que eu publiquei, chama Ivre Armes, que foi traduzido para um livro, esta é neste periódico, que é o Procedure Manufacturing, e que ele traz para nós a análise do risco organizacional, do risco cognitivo dentro do trabalho, cognitivo fora do trabalho, biomecânico do ombro, do cotovelo e do punho, uma vez que ARMS seria análise de risco de membro superior. Então, é uma atividade que avalia o risco de membro superior e ele consegue nos dar separadamente 6 riscos ergonômicos, fundamental importância para o processo judicial, tanto para a defesa quanto também para você proceder para uma análise mais fidedigna. Trazendo ainda a análise das instrumentações, nós utilizamos o NIOSH, que foi publicado em 1991, foi referenciado pela ISO 1122281, pela ISO TR 12229-5 e pela EN 1005-2, que ele vai me dar aqui uma série de análises que resulta no peso recomendado. Qual é o peso recomendado com segurança que o trabalhador pode manusear? E esse peso é correlacionado com o peso real. E aí ele me dá, então, um índice de levantamento. E esse índice de levantamento me dá uma resposta, se é aceitável, verde, ou se é inaceitável, vermelha, pela ISO, ou pela TR, eu tenho uma série de análises específicas. Então, eu trago instrumentações, a gente tem instrumentações que a gente consegue quantificar as condições de trabalho. E uma situação muito interessante, quantificar até situações
que existe e que não existe. Por exemplo, softwares de simulação. Esse é um software que foi criado na Universidade de Lisboa, o qual eu sou pesquisador colaborador do Laboratório de Ergonomia ErgoX. É o software chamado RARSim. O software RARSim, você consegue fazer uma modelagem humana através de dados antropométricos, de dados de medidas corporais, cria um avatar, e esse avatar eu consigo saber todas as pressões em todos os discos vertebrais. Nessa tabela a gente consegue ver. Nós temos discos desde aqui, da base da cabeça até na base da bacia. Então, nós temos vários discos e eu consigo saber a média da pressão de cada disco vertebral. Como que nós utilizamos? Eu posso utilizar num ambiente real, por exemplo, aqui, eu fotografei o trabalhador durante a execução de trabalhos, fiz a modelagem do avatar em cima desse trabalhador, e aí o próprio software me dá, então, esse gráfico com essas colunas. Cada coluninha dessa é uma pressão de um disco e eu tenho, então, uma interpretação dos resultados, dizendo se aquilo está numa condição segura, numa condição de risco ou numa condição de provável ruptura. Eu posso também fazer simulação em ambiente que não existe mais. Essa daqui foi de uma análise de um ambiente que não existia mais, mas através das informações, do testemunho das partes, eu simulei uma condição de um mecânico industrial que tinha que transportar no ombro uma caixa de ferramenta e cujas dimensões foram me passados, o peso, e eu alimentei o software com essas informações. E a partir, então, da altura e dos dimensionamentos desse trabalhador, eu tenho, então, as pressões de todos os discos. Bem como em situações de simulação, onde o ambiente não existe mais. Esse trabalhador ele tinha que manipular caixas retiradas do chão. Então, qual seria a pressão do disco? Já esse trabalhador ele manipulava caixas em uma bancada. Qual seria a pressão do disco? Esse trabalhador aqui pegava uma caixa do lado direito, pesava numa balança e colocava do lado esquerdo. E aí me dá as pressões em todos os discos. Então, além dessas ferramentas de simulação, nós temos também tabelas, como, por exemplo, a tabela de Snook-Ciriello, que são dois autores, que serviu de referência para a orientação da ISO 11222. Qual que seria a força de pressão para o transporte? Aqui, por exemplo, está dizendo a força de deslocamento de um carrinho, de puxar um carrinho para homens. A distância que esse carrinho é transportado, aqui eu tenho várias distâncias, dentro de cada distância a frequência, a altura que o trabalhador pega o carrinho, e aí eu tenho dentro qual que é a força desprendida, e aí a força de segurança. E essa tabela tem força para puxar, força para empurrar, para homem, para mulher, além também de peso, limite individual por transporte. A ISO 112281 me dá, através desse gráfico, qual que seria o peso por frequência em uma duração. Então, aqui eu tenho o peso e a frequência. Percebo que quanto maior a frequência, menor é o peso aceitável, que é o peso, né, no eixo X, no eixo Y, a frequência. Então, se eu tenho 5 quilos, eu posso até 12 vezes por minuto. Se eu pego 23 quilos, eu vou ter uma vez por minuto. Então, eu tenho aqui orientações de segurança que faz com que nós possamos ter norte para fazer uma análise mais precisa e mais justa. Além de outras ferramentas clássicas, como Rula, como Reba, são ferramentas que foram publicadas nos meados dos anos 2000, mas que ainda nos traz uma orientação de postura. O Rula
para membro superior, e o REBA, que avalia o corpo como um todo. Nós temos também algo muito mais inovador, que é a neuroergonomia, onde nós utilizamos sinais biológicos para avaliar o comportamento humano. E aí, dentro dos sinais biológicos, a gente pode utilizar, por exemplo, na perícia trabalhista para avaliar a questão do erro humano. Será que esse erro humano foi procedente a uma distração, a um excesso de informação, através, então, de eletroencefalografia, impedância de pele e também, principalmente, a frequência cardíaca, cruzando esses dados, a gente consegue saber onde está as condições do erro humano. Lá naquele link que eu falei para vocês, neste link em conteúdos, tem um artigo que eu publiquei recentemente falando sobre sinais biológicos do erro humano. E tem um outro artigo que eu publiquei recentemente falando sobre os sinais da eletroencefalografia para as questões de atenção. Isso nós estamos tratando da seara trabalhista ou das questões do nexo, obviamente também atribuído à parte previdenciária, de fundamental importância. Agora eu vou adentrar no campo que é muito mais comum, que seria a avaliação físico-funcional. Então, aqui eu trouxe todos os elementos para a condição do ambiente de trabalho, agora eu trago os elementos da avaliação físico-funcional. Desde a fotogrametria. Então, nós temos equipamentos que nós conseguimos mensurar a amplitude de movimento do indivíduo por meio de softwares. São vários softwares com grande reconhecimento científico que nós, então, conseguimos fazer essa mensuração. Nós avaliamos também por um processo clássico, para ver, por exemplo, atrofia. A gente pode fazer mensurações onde a gente consegue provar um processo de diminuição de massa muscular. Nós podemos utilizar recursos tecnológicos, como eletromiografia, que avalia o comportamento neuromuscular do indivíduo durante uma atividade de trabalho ou durante uma atividade funcional. Ele vai analisar a energia de um músculo que eu quero avaliar. Nós podemos e utilizamos um equipamento que mede a força humana, que chama dinamômetro. E nós temos várias tabelas que faz a relação da força apresentada com uma classificação qualitativa excelente, de acordo com sexo, com idade, com vários parâmetros que hoje nós temos, inclusive com a população brasileira. E nós podemos utilizar essa análise de sensores. Por exemplo, aqui é um sensor de força, que eu consigo avaliar o músculo que eu quero. Aqui, por exemplo, o que dobra o cotovelo, que é a flexão do cotovelo, o que abre o braço, o que abre o quadril. Então, esse é um equipamentozinho que é uma célula de força que eu consigo mensurar. Eu consigo mensurar a força. E aí a gente começa a fazer uma correlação da força com a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, por exemplo, de acordo com a força, que nós temos tabelas de normalidade, se esse indivíduo ele tem uma força entre 96% e 100% da normalidade, ele não tem nenhuma deficiência. Agora, se a força dele estiver entre 50% e 95%, a deficiência é ligeira. Se estiver 25 a 49 é moderada, de 5 a 24 é grave, de 0 a 4 é completa. Essa tabela é uma tabela da Classificação Internacional de Funcionalidade da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente consegue, através da avaliação funcional, dar parâmetro, parametrizar pela CIF. Um outro exemplo são testes funcionais, que também é uma obra, uma das minhas obras, testes ortopédicos funcionais, onde nós utilizamos movimentos humanos para avaliar como que encontra aquele segmento. Por exemplo, aqui, a gente pede para o indivíduo fazer movimento de flexão de braço, seja no chão, seja na parede, para ele andar agachado, onde eu analiso o comportamento dos segmentos envolvidos durante aquele teste. E durante esse teste, que ele tem que realizar 10 movimentos, eu consigo saber, pela CIF, quantos por cento
que está a sua funcionalidade e qual o grau de deficiência. Nós podemos também, como já foi visto, utilizar os sinais biológicos. Os sinais biológicos na avaliação funcional para ver a questão da simulação, como eu estava dizendo um pouco antes. Por exemplo, a impedância de pele, a frequência cardíaca, e essa combinação a gente consegue ver exatamente se ocorre ou não um processo de simulação. Podemos utilizar a termografia também para simulação. Aqui é uma foto clássica. O indivíduo aqui está com uma sudorese muito grande supralabial, o que indica um processo de nervosismo. Então, a termografia pode ser utilizada para avaliar sérios fatores, dentre também as condições da simulação e condições cinésico-funcional. Nós temos tabelas já prontas e publicadas que nós correlacionamos as avaliações da dor, dos aspectos como dor, força, resistência humana, mobilidade, e aí tudo isso vai me dar um percentual cuja média me dá uma classificação pela CIF. Então, são procedimentos para a gente avaliar a funcionalidade humana. E a minha tese de doutoral foi criar um protocolo para perícia trabalhista, para avaliar a incapacidade trabalhista, uma vez que a incapacidade trabalhista ela tem, dentro do contexto, a parte de doença. Muitos peritos utilizavam e utilizam a tabela SUSEP para avaliar a incapacidade de doença, sendo que é inadequado. A própria regulamentação da normativa da SUSEP deixa claro que não se deve utilizar a mesma para casos de doença, pois não se trata de acidente. E por isso foi motivado eu fazer o meu doutorado, que tem várias publicações, onde tem 2 protocolos que trazem uma análise muito mais ampla e muito mais justa do que a tabela SUSEP, onde a tabela SUSEP mostra que uma fratura ela tem o mesmo peso para o indivíduo jovem de 20 anos e o indivíduo de 70 anos. Um indivíduo que tem uma escolaridade alta, por exemplo, um indivíduo que tem um doutorado, um indivíduo analfabeto. Ele não avalia a tabela SUSEP o aspecto biopsicossocial. Então, o que esse protocolo trouxe? Primeiro, nós analisamos aspectos documentais como idade. A idade é de extrema importância com o envelhecimento humano, a potencialidade funcional. A gente avalia a educação. Quanto menor a educação, menor a potencialidade também. Nós utilizamos a tabela Baremo, que é uma tabela que foi constituída na França, depois foi para a Espanha, Portugal, e é também reconhecida pela nossa presidente, que avalia 5 grupos de transtorno. Avaliamos estruturas que são acometidas, o prognóstico que aquela doença causa. A gente aplica os testes funcionais, dinâmico, de força, de amplitude, que já foi mostrado. Aplicamos a CIF e, a partir disso tudo, nós chegamos à conclusão da capacidade funcional. Quem tiver a oportunidade de ler o artigo vai conseguir entender como que se deu todo esse processo. Então, a gente consegue, com ciência, trazer uma condição com uma margem de erro muito menor. E na minha tese de doutorado, eu consegui mostrar e provar que o grupo que utilizou o protocolo tinha um índice de variabilidade de 6%. E quem avaliava por uma condição normal, 33%. A gente está falando de valores e justiça, que é de extrema importância. Eu gostaria, então, de finalizar com uma reflexão que é extremamente interessante, que diz a importância da cientificidade para a objetividade e fundamentação da decisão dentro do campo subjetivo, porque a gente sabe que o direito é um campo subjetivo e que tem decisões. Essas decisões desse campo subjetivo precisam fundamentar-se em algo objetivo, e este
é a cientificidade. Aqui está, então, para quem queira conhecer os nossos sites. Aqui está o canal do YouTube, que tem vários vídeos com outras lives explicando um pouquinho da perícia fisioterapêutica, falando de ergonomia. E este é meu e-mail, veronese@eduv.com.br, que estarei à disposição para qualquer coisa, caso necessário. Dr. Éder, estou à disposição de Vossa Excelência, de quem precisar aqui para tirar qualquer dúvida. Opa, tudo bem, Veronese? Como vai? Excelente aí a explanação do trabalho, né? Dos nossos laudos de capacidade funcional, fazer com que os doutores, as doutoras e os advogados, né, possam entender um pouco a amplidão do nosso trabalho, o que nós fazemos aí dentro do direito, dos processos, né, as dúvidas exatamente aí de processo de perícia fisioterapêutica, perícia médica, doença, anexo e capacidade funcional, né, e abrir para os demais colegas, para eles poderem perguntar para o Dr. Ronaldo Veronese, para eles poderem compartilhar o trabalho, as dúvidas com eles aí. Tem alguém que tem alguma dúvida? Alguém que queira perguntar alguma coisa para o Dr. Ronaldo Veronese? Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer pelo chat ou pode até mesmo pelo microfone. Sintam-se à vontade. Oi, doutor Veronese. Está dando para escutar? Sim, pode falar. Eu não sei se o senhor vai saber me responder isso, porque né, você parece ser da área trabalhista, né? Mas eu queria saber se a fisioterapia também é aplicável nas perícias, perícias criminais. Se o senhor acha que tem aplicação, eu não sei se o senhor consegue responder. Bárbara, eu não tenho muita experiência. Eu tive um aluno que fez um caso criminal muito interessante, cujo a defesa de um assassinato se dava através da mecânica humana, porque pelo vetor da bala na cabeça da vítima, foi feita uma análise de qual seria os ângulos de posicionamento. E aí foi então solicitado um fisioterapeuta para avaliar se a própria pessoa ela conseguiria se suicidar pelaquele ângulo ou se realmente foi um assassinato. E aí o fisioterapeuta conseguiu mostrar através das angulações humanas que de fato foi um assassinato, que era impossível o ser humano fazer um ato de disparo com aquela angulação especificamente. Não é tão comum, mas todo conhecimento, doutora Bárbara, que se faz necessário o movimento humano, nós estamos à disposição de vocês. Obrigada, doutor. Até porque, doutor... Doutor Veronese? Oi, estou à disposição. Posso fazer uma observação? Claro. Então, no direito penal, nós temos o artigo 129 aí, né? O artigo 129, ele fala sobre exatamente a integridade corporal, ele fala exatamente do crime, né? Da integridade física, né? Da lesão corporal. E se nós olharmos ali exatamente nos artigos, nos incisos, ele fala exatamente sobre aquela palavra mágica que nós gostamos como fisioterapeuta, né, doutor? Incapacidade. A partir do momento que fala-se sobre incapacidade, eu falo de movimento, eu falo de força, eu falo de amplitude de movimento. É o fisioterapeuta que ele pode colocar ali num laudo. Eu fico imaginando, doutor, eu poderia produzir um laudo de capacidade funcional para ver exatamente se essa lesão corporal é uma lesão corporal leve, grave. Eu acho que poderia. Se eu juntaria isso no inquérito policial ou não, eu acho que a pergunta seria essa. Agora eu falaria como advogado, né? Eu acho que eu juntaria esse laudo de capacidade funcional no inquérito policial que tivesse ali, junto com o laudo ali do IML? Pode ser que sim.
Ou pode Sim. ser que não, eu acho que vai mais do advogado, mas nós conseguiríamos fazer esse laudo pelo meu entender aí, né? Claro, doutor. Inclusive, naquele último livro que eu mostrei para vocês, a terceira edição do meu livro de perícia fisioterapêutica, uma aluna minha que fez meu curso, ela trabalha no Amapá, né? E ela fez laudos funcionais para a justiça para questões de presidiários proceder ou não à prisão domiciliar. Ou seja, ele deve ou não ter a prisão domiciliar. Então, o juiz solicitou uma perícia fisioterapêutica de funcionalidade, em alguns casos, claro, cujos presidiários tinham morbidades relacionadas à funcionalidade físico-funcional, e aí precisou do laudo da fisioterapeuta para dizer, não, de fato, ele realmente necessita de uma prisão domiciliar ou não, né? Precisa realmente ficar no sistema penitenciário. Perfeito. Estou aqui à disposição. Tem mais alguém? Doutor Veronese, estão me ouvindo? Sim, Michel. Boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação às diferenças e às demandas em relação à perícia simplificada e perícia por laudo, né? E outra questão também, já aproveitando, né, o gancho, se o laudo pericial, ele pode ser contestado ou ele tem um peso muito grande em relação à sentença dada pelo juiz. Você pode me esclarecer essas duas questões em relação aos tipos de perícia, né, simplificada e por laudo, e em questão desse peso do nosso laudo diante de um processo judicial. Sim, a perícia simplificada como diz o Código de Processo Civil, trata de casos específicos cuja opinião do especialista vem elucidar a dúvida processual. Não se necessário se faz uma avaliação que resulta num laudo. É como se fosse uma palestra que o profissional especialista vai esclarecer ao juiz e às partes sobre uma determinada demanda, diferente de um caso concreto, como, por exemplo, uma doença no trabalho, ou mesmo um caso de incapacidade para a previdência, que você tem pessoas envolvidas, situações envolvidas que você tem que analisar, e essa análise vai resultar num laudo. Então, a perícia simplificada, normalmente, quando se tem uma dúvida pontual especificamente. Quanto ao peso do laudo e da questão da impugnação, se eu não me entendi bem, por favor, me retifique, todo profissional perito ele pode ter uma tentativa e isso faz parte do processo. O que nós temos quando você tem um laudo bem estruturado, bem científico, a probabilidade, a chance de impugnação é cada vez menor. E é por isso que a gente busca na ciência a instrumentação para dar essa consolidação no nosso laudo. Não sei se eu consegui responder a sua segunda pergunta, Michel. Sim, ficou bem claro, bastante claro. Obrigado. À disposição. Doutor Veronese, temos uma pergunta da Renata, ela fez pelo chat. Doutor, gostaria que eu fizesse a leitura. Eu posso ler aqui, eu estou acompanhando. Perfeito. Ela está dizendo aqui que poderia nos dizer como fortalecer e esclarecer a importância, contribuição que o fisioterapeuta pode dar para a justiça. Ainda existe muita impugnação que o senhor nos orienta. Então, a Renata está dizendo aqui a importância da contribuição do fisioterapeuta para a justiça, e eu digo, Renata, não só para como perito, né? O fisioterapeuta ele pode contribuir muito para a justiça com o advogado. Eu fiz uma live recentemente com o Dr. Vitor Noé, que é um dos membros da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, e nós trabalhamos numa temática importante, que é a prova antecipada, em especial na Justiça do Trabalho, com a reforma trabalhista, que ocorreu o ônus
e a sucumbência, né, ao reclamante em caso de não procedência, se faz necessário uma boa avaliação prévia do processo. Então, toda aquela instrumentação que a gente faz, a gente pode analisar o processo antes do advogado ingressar com a ação, para que ele possa ter muito mais segurança e, consequentemente, o cliente ter muito mais segurança. E com forma extremamente técnico e científico, a gente passa a ser muito mais ético, porque você só vai entrar com aqueles casos concretos. Então, quanto mais ciência a gente coloca dentro do campo judicial, seja assessorando os advogados, seja assessorando o juiz, a gente acaba aproximando da probabilidade com a concretização da realidade. E a justiça passa a ser mais justa. E o fisioterapeuta, por ter na sua base as ciências do movimento humano, traz como um cooperador para a justiça a análise do movimento em todas as suas formas de expressão. E junto a esses conhecimentos especializados, que eu mostrei aqui nessa apresentação, faz um grande diferencial para o trabalho dos profissionais, tanto advogado quanto do juiz. O juiz ele passa a ter um julgamento mais seguro e o advogado, claro, passa a ter uma condição muito mais precisa. E quando a gente faz, Renata, um trabalho preciso, você tem uma mitigação das impugnações. É claro, como eu acabei de citar para o Michel, a impugnação ela se faz dentro de um processo processual, né? Ou seja, toda parte vai tentar a impugnação em caso negativo daquele laudo. Caberá a estruturação e a decisão do juiz. Pode até ser que o juiz impugne, porém, quando está muito bem estruturado, e é isso que eu gostaria de levar essa informação para vocês, e quando você consegue recorrer isso para tribunais superiores, os tribunais superiores podem ter outra visão que não a do juiz. Como eu mostrei para vocês recentemente, uma decisão do ministro Maurício, Dr. Maurício Goldi, que manteve a perícia do fisioterapeuta, que foi impugnada lá na primeira instância. E aí o advogado recorreu para a segunda, recorreu para a terceira, e aí foi, então, mantido aquela condição. E aí a Renata faz aqui uma segunda pergunta, doutora Karina, se me permite, e aí diz que como os advogados podem ajudar quanto a essa atuação. Eu acho que os advogados, a partir do momento que eles passam a entender o que o fisioterapeuta faz e como o fisioterapeuta pode colaborar para o trabalho do advogado, o advogado ele pode usufruir dessa consultoria, desde essa fase pré-processual, fazendo essa consulta, que é uma triagem dos casos, a fazer os funcionais que vai produzir uma prova antecipada, cuja prova vai estar bem estabelecido cientificamente o nexo e a capacidade, seja para a perícia previdenciária ou mesmo para a trabalhista, e também o fisioterapeuta pode auxiliar os advogados na quesitação, em especial nas orientações técnicas, uma vez que a quesitação tem um processo fundamental dentro de todo o conduto jurídico. E quanto maior o conhecimento técnico-científico, maior o direcionamento do processo. Então, eu acho que esse seria, sem dúvida nenhuma, uma forma de um casamento ideal, como nós tivemos aquela live com o Dr. Vitor Noé, e o Dr. Hélio Gustavo, também uma outra live que eu fiz, o Dr. Hélio Gustavo, que é de São Paulo, ele colocou muito bem a importância do fisioterapeuta como assistente técnico e que mostra realmente esse casamento, um casamento que, quando bem trabalhado, ele traz bons frutos. Então, acho que uma outra pergunta aqui, doutora Karina, da Maiara. Posso responder? Está dizendo qual a diferença entre perícia fisioterapêutica e assistência técnica fisioterapêutica. Bom, a perícia fisioterapêutica, Maiara, é quando você é nomeado pelo juiz. Assistência técnica é quando você trabalha, é nomeado pelo advogado, pelas partes.
o processo é igual, o documento pode ser o mesmo, a análise é o mesmo, claro, vai depender do conhecimento do profissional. Eu, por exemplo, eu utilizo toda a minha base de conhecimento, a mesma coisa que eu ensino a todos os meus alunos, para atuar tanto como auxiliar da justiça, como auxiliar da parte. Então, o que muda realmente é quem você está auxiliando, seja a justiça, seja a parte. Sempre com ética, sempre com imparcialidade, para que sempre a gente leve a justiça a um patamar que ela merece. Aí a segunda pergunta, se o fisioterapeuta começa como assistente e depois vai para a perícia, ou o fisioterapeuta escolhe. Isso fica muito a critério do mercado, né, Mayara? Pode ser que você tenha, por exemplo, um acesso a um advogado, o advogado confia o trabalho em a sua profissão e aí ele pode, então, te nomear. A mesma coisa pode acontecer com o juiz. À disposição aqui a vocês. Eu ia fazer uma pergunta sobre a quesitação, mas aí o doutor acabou já respondendo na pergunta anterior. Mas pode ficar à vontade, doutora Karina, pode falar. É que assim, existe, talvez assim, né? E isso é a minha opinião, logicamente, eu sempre questiono alguns médicos, até mesmo o que eu já fui, ou com alguns assistentes técnicos que a gente trabalha, porque acho que existe ainda, pelo menos no início, quando eu comecei a me especializar no direito previdenciário, e acho que também aqueles que trabalham com trabalhista, de fazerem as perguntas certas para o perito. E também para auxiliar o assistente técnico no momento da realização da perícia. Porque com a pergunta você vai no foco da resposta que você necessita, daquilo que você precisa saber. E também acaba facilitando o entendimento do juiz. Então, a quesitação é uma parte mais técnica, talvez daquela habilidade que os advogados não tenham, porque é uma parte clínica ou uma parte fisioterapêutica, que você precisa fazer algumas perguntas específicas, né? Então, por exemplo, quando eu quero que seja constatada uma redução da capacidade de trabalho, quais são os tipos de pergunta que o advogado poderia focar com relação ao processo previdenciário? E às vezes até a gente poderia até pensar numa outra oportunidade, falar especificamente sobre isso, porque muitas partes não têm a oportunidade de custear com os honorários, né? Infelizmente, com um assistente técnico. Então, isso auxiliaria os advogados até mesmo a criar uma habilidade maior para proporcionar um resultado satisfatório no processo. Perfeito, doutora Karina. E eu até costumo dizer para os meus alunos que a quesitação ela é fundamental e a gente tem estratégia, porque nós temos tipos de quesitos diferentes. Iniciais, que a gente pode dizer que é antes, os suplementares, e também temos os complementares. Então, a gente tem, cada momento processual, você tem que ter uma forma de formatação para que a gente possa, de fato, ter esse elemento jurídico como um norteador processual. E eu gosto muito da quesitação, porque ela realmente traz à luz a capacidade técnica, não só da parte técnica, mas da capacidade de textualizar. Ou seja, o quanto você tem o poder da escrita, que também é um outro ponto importante que a gente tem que ter para que você possa fazer bem claro aquilo que você quer dizer. Mas estou à disposição para essa próxima temática. E até mesmo eu creio assim, quando nós falamos de uma ação acidentária ou no processo indenizatório trabalhista, focados nessa questão de um acidente de trabalho, de uma doença ocupacional, é muito importante, acredito, como fisioterapeuta, a gente ter essa habilidade para também, nos fatos, detalhar os movimentos. É isso, né, doutor, com relação a essa parte? Sim, detalhar os movimentos, verificar quais as condições posturais, as condições de tempo. Hoje, você estudar a organização do trabalho é fundamental. Às vezes, o perito vai lá, tira uma foto somente de um único momento que o braço está elevado, mas o braço ficou elevado uma única vez, ou o contrário. Então, assim, todo esse entendimento da organização do trabalho é importante. E já aproveitando, fazendo um link
da aquisitação, com a pergunta que o Michel fez aqui no chat, que qual que seria a atuação do fisioterapeuta no limbo previdenciário, o fisioterapeuta dentro da parte previdenciária é fundamental, pois nós utilizamos a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, e nós analisamos aquela condição patogênica dele com a relação do trabalho original, com a função original. E a CIF ela avalia atividade e participação, ou seja, quais são as capacidades que aquele indivíduo tem em desempenho e capacidade para todas as situações de trabalho e de vida diária. E através, então, de um laudo bem estruturado, baseado nessa CIF, nós conseguimos auxiliar o advogado, tanto no pleito administrativo, quanto num pleito judicial, porque no limbo previdenciário o fisioterapeuta só é assistente técnico, ou perito da justiça, caso os juízes venham. Mas é muito comum trabalharmos com o advogado através desses laudos baseados na CIF. E aí a aquisitação, doutora Karina, a gente faz toda baseada na CIF. Ou seja, o perito ele vai ter que conhecer a CIF para ele proceder de uma avaliação muito mais biopsicossocial do que uma análise sistemática somente de um ponto que muitas vezes a gente vê o que acontece. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Posso fazer uma observação? Claro. Então, doutor, ainda sobre a aquisitação, portanto, a gente poderia refletir da seguinte maneira. O advogado, o fisioterapeuta, fazendo uma triagem num cliente, chega no escritório de advocacia, os advogados já tem um laudo na mão, uma radiografia, já tem uma ultrassonografia, o qual eles já têm o diagnóstico nosológico, portanto, já está comprovada a doença ali, o CID, né? Passando por essa triagem, porque agora a gente vai falar sobre a capacidade funcional, e a partir daí, lá na frente, a hora que existir a perícia, a gente vai saber qual a forma melhor de também fazer a aquisitação, porque a gente já conhece o cliente de uma forma prévia no processo. Seria isso, né, doutor? Perfeito. Quando o advogado consegue entender a importância dessa parceria desde essa fase inicial, seja trabalhista ou previdenciária, a possibilidade do sucesso é muito grande. Na live que eu fiz com o Dr. Vitor Noel, fiz uma analogia que eu gostaria de fazer aqui para vocês, da seguinte forma. Na década de 80, poucos clubes de futebol tinham fisioterapeuta e fisiologista. E aqueles poucos clubes que tinham esse assistente técnico tinham vantagem e passavam a ter grandes êxitos nos seus trabalhos. E essa é a correlação que eu faço hoje. O advogado que tem um assistente técnico fisioterapeuta é aquele clube daquela época, da década de 80, que tem um diferencial quanto ao seu concorrente, pois ele tem um conhecimento técnico especializado e o seu adversário não tem. E isso pode fazer, sem dúvida, a diferença no êxito do processo. Então, acho que esse é um recado que é de extrema importância, e a parceria, e aí, como a doutora Karina mesmo disse, as questões de honorários, caberá a cada profissional negociar com o fisioterapeuta, com o advogado, para que isso possa se dar da forma mais transparente, límpida e equilibrada possível, para que todos possam ser beneficiados, em especial a justiça e, obviamente, o trabalho com concretização, com cientificidade e probidade. Doutor, posso? Tem mais alguém que quer fazer? Posso? Porque nós conseguiríamos, através daí também, prevenir o advogado, não sei se eu estou certo, doutor, prevenir o advogado, por exemplo, dele patrocinar uma ação que vai ali de 3 a 4 anos, 5 anos, para sair, às vezes, ali às vezes ele está esperando, porque o que vai se medir ali? A capacidade funcional, não é isso, doutor? E se ele patrocinar uma ação ali que a capacidade funcional do cliente dele é de 4%? Então, nós ajudaríamos isso nele, esclareceríamos isso antecipadamente para o advogado, exatamente qual é a ação que ele está pretendendo pleitear. A incapacidade, a doença, a incapacidade, mas há quanto de incapacidade? Então, acho que nós conseguiríamos auxiliar dessa forma. É isso? Está certo isso daí?
Perfeito, perfeito. A gente avaliar, e principalmente no âmbito previdenciário, né? Às vezes a pessoa ela tem uma incapacidade, mas essa também não vai limitar para a sua função de origem. Então, acho que essa análise prévia traz uma segurança muito grande e uma economia de tempo e de custo para o advogado, né? Para que o advogado não se aventure, muitas vezes, em alguns processos, que às vezes, por falta de conhecimento técnico, acaba se envolvendo com aquele caso, e às vezes é um caso que não tem êxito lá na frente. Então, acho que essa parceria, realmente, quando bem trabalhada, todos vêm a ganhar. Doutora? Eu acho que é isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu acho que nós podemos encerrar a palestra do Dr. Veronese. Eu já vou desde já agradecer. Em breve podemos organizar um outro evento, acho que inclusive sobre essa parte de quesitação, que eu acho que é uma questão essencial nos processos. Doutor Éder, obrigada também aos advogados e os demais participantes da palestra, muito obrigada. Eu sei que é um pouco complicado esse período e também o horário, mas eu agradeço imensamente. Doutor Éder. Quero agradecer aí o Dr. Ronaldo Veronese, obrigado, né? Eu decidi fazer o direito exatamente porque eu fiz o curso dele em 2007, é um profissional que eu me espelho, que eu sigo. Eu sou advogado hoje exatamente porque eu me interessei pela área forense, partido do Dr. Veronese. Foi muito boa a palestra, queria agradecer a doutora Karina, a toda a comissão, agradecer o presidente o Daniel, né, toda a comissão da OAB, todo mundo que ajudou e os advogados aí. Uma boa noite a todos. Bom, eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Helder, que é um grande parceiro. Agradecer a doutora Karina, ao doutor Daniel, que abriram as portas para que a gente pudesse participar e levar um pouco de conhecimento a todos vocês. Que aqueles que, porventura, não estão aqui presentes ao vivo, terão oportunidade de assistir posteriormente gravado. E nós, da fisioterapia, estamos à disposição para auxiliá-los no que for necessário. Doutora Karina, muito obrigado. Obrigado a todos. Uma ótima noite, uma ótima semana.